Estado. O que é Estado? Para entender o que é Estado, primeiro separemos o conceito. Estado, com letra minúscula, é a divisão regional, como São Paulo ou Rio de Janeiro. Já o Estado, com letra maiúscula, no qual estamos interessados, é a organização política que governa uma nação. Para um Estado existir, ele precisa de três pilares principais: o território, sua base física, o povo, sua comunidade, e uma soberania, o poder de decisão sem interferência externa. Segundo o sociólogo Max Weber, o Estado é a única instituição que detém o monopólio de uso legítimo da força. Ou seja, nós, o povo, conferimos legitimidade para que essa estrutura nos governe e mantenha a ordem através das leis e da autoridade. Sabendo disso, hoje vamos abordar sobre a ideia desses sociólogos dentro de um Estado. Nicolau Maquiavel foi um importante pensador do Renascimento, onde suas principais ideias apareciam no livro O Príncipe, que foi criado como um manual para os governantes e principalmente para Lorenzo de Médici. Ele acreditava na arte de governar, que era onde o governante precisava ter decisões duras e ser forte para manter o poder. Ele também acreditava que num governo era necessário ter um líder que era amado e temido, mas nunca odiado, para manter a legitimidade do povo. Montesquieu viveu em um governo absolutista, onde era separado pelo rei, nobreza, clero e o povo. Mas ele, mesmo sendo da nobreza, não concordava com esse tipo de separação. Ele criou, então, o espírito das leis, que a centralização do poder vira uma divisão entre executivo, legislativo e judiciário. O executivo, ele administra as leis, o legislativo, ele cria a prova, e o judiciário, ele zela pelo cumprimento e pelo julgamento dessas leis. Isso traz a ideia para impedir o controle total, criando assim um equilíbrio, onde o controle não vai estar só em uma pessoa, e sim em três funções. Já Thomas Hobbes, ele tem uma visão mais negativa do ser humano. Ele divide o Estado em duas partes, o Estado em guerra e o Estado civil. O Estado em guerra tem uma frase, né, que é o homem é o lobo do homem, em guerra de todos contra todos, que seria o estado de natureza do homem. Mas por medo e insegurança, eles deixam o poder na mão de um terceiro, que assim entraria o Estado civil, que é o governo absoluto, exercendo o contrato social, que seria a liberdade em troca da segurança, garantindo a paz e a sobrevivência para o povo. Por outro lado, Jean-Jacques Rousseau acreditava que o homem é bom por natureza, porém a sociedade o corrompe. Diferente de Hobbes, ele acreditava que o ser humano não era tão agressivo por natureza, porém também acreditava em um contrato social. Mas o seu diferencial é que ele acreditava que o poder deve vir do povo, e o governo representa o todo, sendo democrático e participativo. As diferenças entre eles são bem marcantes. Maquiavel acredita que o governante deve fazer o necessário para manter o poder, mesmo que isso envolva atitudes duras. Hobbes defende um Estado extremamente forte, porque vê o ser humano como egoísta e favorável, propenso ao conflito. Já Rousseau discorda disso e acredita que o povo deve ter um poder, defendendo uma visão mais democrática. E Montesquieu não foca tanto no comportamento humano, mas sim na organização do poder, propondo a divisão entre três partes para evitar abusos. Mesmo com diferenças, eles têm algo em comum. Todos tentam explicar como o Estado deve funcionar para organizar a sociedade. Todos partem da ideia de que sem regras e sem organização, a convivência humana se torna difícil. Por exemplo, Hobbes e Rousseau falam sobre o contrato social, mostrando que o Estado surge de um acordo entre as pessoas. Já Maquiavel e Montesquieu focam mais em como o poder deve ser exercido dentro desse Estado. Ou seja, todos estão preocupados com a mesma questão, que é como manter a ordem e evitar conflitos e garantir que a sociedade funcione. Entender as ideias dos sociólogos Maquiavel, Hobbes, Jacques e Montesquieu é entender como o poder funciona e como a sociedade se organiza até hoje. Essas teorias não ficaram no passado, elas continuam presentes nas leis, nos governos e nas decisões que afetam a vida de todos nós. No fim, pensar sobre o Estado é também pensar sobre o nosso papel dentro dele.